Muita gente tem nos pedido para falar sobre balanceiros, de como conseguir ganhar potência substituindo os balanceiros do motor. Vamos lá! Primeiro precisamos entender para que serve o balanceiro, em que situação que se usa balanceiro. Na grande maioria dos motores que utilizam balanceiros são motores varietados, ou seja, nós temos o comando de válvula, temos os tuchos, aí temos a vareta que vem e empurra o balanceiro. Existem alguns motores que têm balanceiro e não tem vareta, por exemplo, os motores GM, do Celta, do Corsa, do Chevette, esses Astra, Vectra, assim por diante. Nós temos o balanceiro lá em cima, né? E não temos vareta, linha Honda também, assim por diante, tá? Mas nesse caso nós vamos falar de alguns motores específicos. Nesse caso vamos falar do Chevrolet Opala 4 cilindros, Opala 6 cilindros, vamos falar do Dodge, vamos falar do 302 Ford e dos motores Chevrolet V8 e Dodge V8 também e do motor do nosso querido Fusca, o Volkswagen Argo, tá? Então os balanceiros, né, tudo que o nome diz, balanceiro, ele vai ficar balanceando, né? Então o que vai acontecer? Nós temos um ponto de apoio no meio, vem a vareta, lá embaixo está o tucho e o comando gira, empurra o tucho para cima, que empurra a vareta e a vareta empurra o balanceiro. O balanceiro, por sua vez, tem um ponto de pivotagem, vai trabalhar e vai empurrar a válvula para baixo. Nos motores, por exemplo, o Chevrolet, nos motores Ford e todos esses motores originais, o balanceiro é uma peça metálica e que ela não tem nada de rolamentada, ela é ferro com ferro. A ponta é abaulada para esfregar na válvula e a sua grande maioria no centro tem uma arruela abaulada, uma meia-lua como essa, que vai ficar trabalhando aqui e nesse momento ela trabalha, cria-se um atrito aqui e um atrito na ponta. Então você perde um pouquinho de potência por esse atrito e também você perde de conseguir ganhar RPMs. Aí o pessoal veio e começou a melhorar os balanceiros. De que forma? Fazer o balanceiro semi-roletado. O que é o balanceiro semi-roletado? É esse modelo aqui, ó. Ele tem rolamento, um rolete na ponta, onde vai pegar na cabeça da válvula, tá? E na hora que ele descer e subir, ele roda aqui, ó. Então ele não cria aquele arrasto na cabeça da válvula. Você libera potência e libera giro para o motor. Mas qual que é o detalhe desse balanceiro? Esse balanceiro continua sendo metal com metal aqui no meio, tá? Essa arruela abaulada fica esfregando aqui e como você tem a carga da mola, então você tem atrito aqui no meio, perde um pouquinho de potência e um pouquinho de giro. Por mais que ela tem os canais de lubrificação para permanecer sempre com óleo dentro, você acaba tendo esse problema de criar o atrito. Aí nós vamos para o segundo modelo de balanceiro, que é o roletado full. Ele tem o rolete na ponta, tá? E ele tem rolete no meio, ele é rolamentado. Não é bucha, pessoal, é rolamento. O que você tem que tomar cuidado é com a marca do balanceiro que você vai comprar. Eu já vi vários balanceiros aí que aqui não é rolamento, aqui simplesmente é um eixo e uma capa. E aí você acaba tendo alguns tipos de problema, né, com o passar do tempo, beleza? Então nós temos o balanceiro que ele é full roller, né? Rolamento no meio e rolamento na ponta, sem atrito nenhum. Aí o que acontece? Esses balanceiros, por eles terem um desenho mais específico, eles não são tão reforçados lateralmente, então eles têm bastante massa aqui. Só que o balanceiro, por ter essa massa e ele tem que ter o deslocamento, no caso o Chevrolet 6 cilindros, ele é 1,75, ou seja, o quanto o comando empurrar, ele é multiplicado 1,75 lá na ponta da válvula. Então se o meu comando levanta 10 milímetros no comando, lá na válvula vai levantar 17,5, tá? O que acontece? Como nós temos esse deslocamento aqui, ó, do centro de pivotagem dele, tá? Para a ponta onde vai pegar a vareta e a ponta da válvula, aqui é mais pesado. O que acontece? A válvula tem que retornar, então a mola tem que puxar a válvula, o peso do prato, da mola, da chaveta e o peso da válvula, e mais o peso da ponta do balanceiro. Então a gente acaba tendo que colocar mais carga de mola. O que nós precisamos fazer? Quando você vai fazer um motor aspirado, que você precisa ganhar mais RPM, você vai comprar esse tipo de balanceiro aqui, ó, tá? Que eles são os light, os aliviados, ele tem bem menos peso para a mola precisar puxar, né, a válvula, puxar o conjunto de mola
para cima, né, a mola puxar o conjunto de válvula para cima e puxar a ponta do balanceiro. Então, são mais caros, mas você consegue aí alguns RPMs a mais. Também, outra situação é que, por exemplo, esse aqui é um balanceiro de 1,75, que é para o Chevrolet 6 cilindros, beleza? Que é a mesma multiplicação do original. Aí nós temos alguns balanceiros como esse aqui, que na verdade ele é 1,80. Então, se lá no comando abrir 10 milímetros, na válvula vai abrir 18. Então esses balanceiros multiplicados que a gente chama, você acaba ganhando potência, beleza? Nisso aí nós também temos a questão dos balanceiros para Volkswagen ar, né? Para o Fusca, Brasília, Variante, TL, SP2, Kombi, não importa no que você está usando, no Volkswagen ar. O Volkswagen ar, ele traz o balanceiro original, que é chamado de 1.1 para 1, ou seja, ele multiplica uma vez 0.1. Se abre 10 no comando, né, vai abrir o 10.10 lá na válvula, né? Aí o que a gente tem, desculpa, vai abrir 11 lá na válvula. O que a gente tem aqui? A gente tem balanceiros que são multiplicados. Nesse caso, é 1,25, tá? Então se abrir 10 no comando, já vai abrir 12,5 lá na válvula, então você acaba aproveitando. Se você tem um Volkswagen ar aí na sua casa, né, ou no seu cliente tem um Volkswagen ar, ele quer dar uma melhoradinha, você tira as duas tampas de válvula, tira os balanceiros original, coloca esses modelos de balanceiro, inclusive quando você compra esses balanceiros, os kits dele, vem com as arruelas para você fazer regulagem, para você acertar bem no meio dele aqui, lá no meio da válvula. E lá vem também nele junto um conjunto de lash cap. O conjunto de lash cap é uma cabecinha que você vai colocar lá na válvula, ele vai fazer a cabeça da válvula crescer no diâmetro para você ter mais área de contato, as pontas são abauladas justamente para ele deslizar melhor aqui, ó, e não criar arrasto. Nesse modelo de balanceiro, nós temos a regulagem na parte de baixo, na parte da vareta, onde nós temos o cálice, que é chamado aqui, essa ponta aqui, de cálice. Existem alguns balanceiros ainda que você compra, que a regulagem continua em cima, só que aqui em cima o regulador chama patinha de elefante. Você pode entrar na internet e depois digitar aí regulador de válvula para Fusca, patinha de elefante. Você vai ver que a ponta ela trabalha, né? O pé do elefante, para quem já viu em alguma imagem, ele vem pisando, ele pisa aqui, a perna dobra toda e o pé do elefante fica o tempo inteiro parado na terra. Então, né, no solo. Então o que acontece, ele faz isso aqui fica parado e aqui trabalha, então você não tem problema de atrito na ponta da válvula. E não são coisas caras, são coisas legais, inclusive você pode usar no teu balanceiro original, tá? Aí existe para o Fusca, existe 1,25, 1,40, 1,45 e 1,50, né? Existem alguns comandos de válvulas, por exemplo, a linha FK da Engel, ela exige você utilizar balanceiro multiplicado, porque o sistema de ataque do comando é diferente dos demais. Então, você precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Quer conhecer mais sobre preparação de motores? Venha para a nossa série de lives que acontece agora nos dias 11, 12 e 13 de abril, sempre às 8 horas da noite, horário de Brasília. 100% online, 100% gratuito. Nessa série que nós vamos fazer de 3 lives aí, nós vamos mostrar para você qual que é o passo a passo que você tem que percorrer para se tornar um mestre na arte de preparação de motores turbo e aspirados em menos de 90 dias, mesmo que você não saiba nada sobre o assunto, tá? E nessa série de lives nós vamos estar montando um motor Chevrolet 6 cilindros aspirado do zero. Vamos montar um motor 100% do zero junto com vocês, explicando passo a passo sobre ajustes, sobre cabeçote, sobre preparação, sobre tudo, tá? Logo aqui abaixo desse vídeo tem o link, é só clicar, se inscrever, garanta já sua vaga. Te aguardo lá. Sou Eduardo Dates e deixo para vocês aquele meu forte abraço.